A Comissão de Desenvolvimento Urbano está bastante preocupada com o programa Minha Casa Minha Vida, especialmente com a chamada faixa 1, aquela que atende as pessoas mais carentes. O governo não fez novas portarias para destinar dinheiro, recursos, abrir projetos nesse sentido, e as portarias já existentes, que previam 36 mil residências para essa faixa mais baixa, na área rural e também na área urbana, não foram renovadas, de modo que a promessa feita há menos de um mês pelo ministro dessa área, do desenvolvimento regional, de que haveria sim destinação de recursos para a construção dessas 36 mil casas, essa promessa não vai se tornar uma realidade. O deputado Zé Ricardo, PT do Amazonas, é autor de um requerimento para discutir essa situação. Boa parte das casas construídas nessa faixa de renda, até R$ 1.800 de renda, são construídas até por entidades de trabalhadores, não são nem construtoras, porque elas não se interessam por faixas de renda tão baixas que não têm rentabilidade, lucratividade. Em geral, para você ter uma ideia, das 200 mil casas na área rural construídas recentemente, cerca de 20% foram construídas pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Então, para a gente discutir um pouco esse assunto, o deputado Zé Ricardo vai nos falar sobre esse entendimento. O representante do governo veio aqui, esteve por pouco tempo, foi tudo relativamente rápido e a justificativa é: não tem grana. É lamentável, porque nessa audiência a ideia era exatamente ouvir o governo, saber exatamente se vão ou não continuar, né, com a construção de casas populares, principalmente nessa faixa, através das entidades da sociedade civil e também no meio rural. O representante do Ministério falou aquilo que já se repetiu aqui em outras ocasiões. O próprio ministro do Desenvolvimento Regional andou falando: corte de recursos, redução de valores, contingenciamento. Na verdade, ele prometeu que daria continuidade e até anunciou publicamente que tinha conseguido R$ 1 bilhão. Na prática, está tudo parado, vai prejudicar milhares de famílias que estavam nessa esperança, né, de ter a casa. E pior ainda, já foi aqui informado que o orçamento para o ano que vem, que tinha uma previsão de determinado valor, também teve um corte de mais de R$ 1 bilhão. Deve ser um pouco mais de 2 bilhões a previsão. Ou seja, não tem praticamente uma política habitacional, e a conclusão que a gente está tirando aqui dessa audiência pública. Por essa razão, nós estamos nos dirigindo, agora de manhã ainda, lá no Ministério Público Federal, para levar uma denúncia em relação a essa situação. Até porque as entidades elas foram convocadas para apresentar projetos, né, tem um processo de seleção, e agora estão aí desamparadas, sem saber exatamente o que fazer. Na verdade, é uma política do governo, que está cortando verbas para áreas sociais e principalmente de moradia, que, aliás, é um contrassenso, porque é a que mais gera emprego, a construção civil. A retomada de obras paradas, a continuidade dessas que já foram contratadas, com certeza iria aumentar o índice de emprego no Brasil. E, de forma contrária, o governo está cortando verbas, reduzindo e paralisando, neste caso aqui, que é o motivo das denúncias de várias entidades da sociedade, principalmente dos movimentos que lutam por moradia no Brasil, denunciando aqui na audiência pública na Câmara. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Zé Ricardo. O deputado está correndo porque ele, como anunciou aqui, está indo para o Ministério Público apresentar essa representação, denunciando o governo em relação ao desrespeito a essas portarias. Mas a Evanisa Rodrigues, ela participou também da audiência pública, ela é da União Nacional da Moradia Popular. Queria a avaliação, o impacto, o deputado inclusive mencionava que muitos processos já estavam em fase adiantada de apresentação de projetos, ou seja, as organizações populares que constroem essas casas, elas têm um custo, né? E depois ficam, de certa maneira, na mão, né? Exatamente. Para chegar ao ponto que nós chegamos, já estão selecionadas e aptas à contratação, as 37 mil unidades estavam com projetos elaborados e aprovados, as famílias já identificadas e enquadradas pela Caixa Econômica, toda a parte jurídica feita, ou seja, é o esforço que eu não falo que nem são das entidades, são das próprias famílias sem teto que se mobilizam, se organizam por meio das entidades e apresentam esses projetos. Então, esse custo financeiro e, por outro lado, essa expectativa que foi trabalhada, construída coletivamente, hoje é jogada na lata do lixo. É simplesmente dizer que o governo pegou 2 anos, 3 anos de trabalho dessas famílias e jogou fora sem nenhuma perspectiva. Nós estamos falando de hoje a não contratação dessas unidades, mas estamos falando que no ano que vem não teremos nenhuma moradia nova contratada por esse governo, se seguir o que está previsto na lei orçamentária. E qual o tamanho do déficit? Quantas casas ainda faltam, especialmente nesse segmento, casas na área rural, casa de sem teto?
São cerca de 7 milhões e meio de moradias que faltam no país. Desse volume, 85% são de famílias que ganham menos que 3 salários mínimos e que estão excluídas de qualquer outro programa de mercado, de programa de financiamentos habitacionais convencionais. Essas famílias precisam de políticas públicas, de investimento público para acessar a moradia. Nós estamos falando de famílias que não têm nenhuma outra alternativa a não ser uma política pública. E qual seria a alternativa de, digamos assim, recolocar esse dinheiro, buscar em algum dos outros ministérios, ou mesmo dentro do ministério de alguma área que poderia, digamos assim, realocar esse recurso? Bom, orçamento é uma proposta, orçamento ela é uma escolha. Então o governo tem feito a escolha de não atender os mais pobres. Infelizmente não só na moradia, também nos cortes no saneamento, os cortes na educação, os cortes em outras áreas da assistência social. Então em outros programas que já têm cortes, é uma escolha que esse governo faz de não investir nas áreas sociais. Então a gente acha que esse modelo de desenvolvimento, ele é um modelo da morte, é um modelo que privilegia poucos setores, mas exclui a maioria do povo brasileiro. Perfeito. Muito obrigado, Ivaniza. Eu lembro a você que o representante do governo era apenas um representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, não ficou para conversar com a gente, mas deu essa explicação de falta de dinheiro, ou na terminologia usada pelo governo, até mais bonita, falta de lastro orçamentário. O Zé Arnaldo Brito foi um dos participantes também da audiência, ele é representante da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Você mencionava ali que vocês foram responsáveis, junto com os parceiros, por cerca de 20% das moradias construídas nos programas para essa faixa em todo o país, especialmente na zona rural, que é o tipo de lugar onde construtoras não chegam, não tem nenhuma atratividade do ponto de vista financeiro, e essa área fica completamente descoberta, né? Qual o tamanho do déficit nessa área para habitação rural? Nós temos 1.300.000 casas a serem construídas em todo o meio rural. Nós não estamos falando de reforma, de ampliação, de conclusão. É um público que, na verdade, é invisível diante dos governos. Um governo como esse, em que foi feito todo o empenho, todo o sacrifício para que as famílias tivessem acesso à casa, e agora, com uma simples canetada, acaba com todos os sonhos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Perfeito. Muito obrigado, Zé Arnaldo. Então, se você quer ter mais detalhes sobre esse assunto, eu te convido, inclusive, a assistir a íntegra dessa audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, mas o assunto vai continuar sendo discutido, porque não apenas na CDU, é a principal comissão que trata desse assunto, mas outras comissões como Direitos Humanos estão se mobilizando em torno desse déficit, né, que já é grande no país e deixa de ter um dos seus principais mecanismos de resolução, de pelo menos diminuição do déficit habitacional, especialmente para essa faixa de até R$ 1.800 de renda, faixa mais baixa aqui. Não teve as portarias renovadas, as portarias que já estavam em processo de seleção dos projetos, e principalmente não tem nenhuma expectativa de novas portarias para permitir, isso contrariando, repito, a própria promessa do governo, do ministro Gustavo Canuto, que esteve aqui no Congresso recentemente, garantindo, afirmando que conseguiu algo em torno de R$ 1 bilhão, que seria possível gerar a partir daí 40 mil empregos só nessa faixa. Ele esteve aqui, nesta mesma comissão, garantindo que esses recursos seriam disponibilizados, e agora esses recursos não existem mais, eles não vão ser, então, aplicados, não vai ser cumprida a promessa feita, repito, nessa mesma casa e também anunciada em outros meios de comunicação em relação a essas 37 mil casas previstas nas últimas portarias do MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre a Minha Casa Minha Vida para as faixas de mais baixa renda, a chamada faixa 1. Qualquer momento, ou durante também todos os demais dias, a gente vai estar acompanhando esse tema, mas hoje tem muito mais coisa acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, e a qualquer momento a gente leva para você informações ao vivo sobre o que rola aqui. Até mais!